Virgem prudente. Jesus falou da Virgem prudente. A Virgem prudente é uma representação da nova criatura. Aqueles que entrarão no reino de Deus. Veja quem vai entrar no reino de Deus. Jesus deu a descrição. A Virgem prudente. Jesus não contou esta parábola de graça. Ela aponta para uma realidade eterna. Ela aponta para a eternidade. Não só aponta para a eternidade, como mostra a pessoa que vai entrar no reino de Deus. E Jesus chamou essa pessoa que vai entrar no reino de Deus como a Virgem prudente, ou as Virgens prudentes. Então temos que ver qual é o conteúdo que carregava a Virgem prudente. Porque aí está o fundamento dela ter alcançado a vida eterna, dela ter encontrado o endereço do céu. Ela não errou o alvo. Enquanto teve uma outra, chamada a Virgem prudente, ou as Virgens imprudentes, que erraram o alvo, encontraram o endereço errado, terminaram no inferno. Jesus quis dar uma advertência para cada geração, para que não erre o alvo, encontre o caminho da eternidade, encontre o caminho do céu, não se ludibriadas pelas vozes do mundo. O mundo tem muitas vozes que desviam a idade, a tal ponto que encontrar a porta que vai nos levar para a eternidade é tão difícil como achar uma agulha num palheiro. Isso está dizendo da facilidade que temos em cair no caminho que vai fazer com que a gente perca o alvo e vai nos levar para o lado oposto do que nós queremos, para o inferno. Jesus é o amor de Deus presente aqui na terra. Isso quer dizer que nós somente podemos conhecer a Deus através do conhecimento de Jesus Cristo. Já pensou? Jesus é a presença aqui na terra da proposta do amor de Deus. Você somente conhecerá Deus através de conhecer a Jesus Cristo. Se você não conhecer a Jesus Cristo, você poderá conhecer outras coisas, mas jamais você conhecerá a Deus. Você vai conhecer teorias e ideologias de homens, doutrinas de homens, dogmas de homens. Mas você jamais conhecerá Deus. Por quê? Porque Deus, Ele amou o mundo. Note bem, Deus amou o mundo. De tal modo, Deus amou o mundo. O mundo não é a religião. Deus não amou as religiões. Isso que está dizendo que Deus não amou o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo humano. Deus amou o mundo. E de tal maneira Deus amou o mundo
que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é a demonstração do amor de Deus. Então Jesus veio aqui porque Ele foi enviado. Ele veio do alto. Justamente para mostrar para o homem o amor de Deus, e assim o homem encontrasse a vereda, o caminho que irá conduzi-lo para os portais abertos da eternidade, o endereço. E este caminho que vai nos conduzir para o portal aberto da eternidade chama-se Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. Você somente vai ao Pai através de mim. Não existe outro caminho que nos leva a Deus. Não coloque outra imagem, outra pessoa. Nenhuma pessoa vai te levar a Deus, exceto o conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que é importante, primordial, fundamental, você saber como você vai conhecer a Jesus Cristo. E eu quero passar esse fundamento para você. E esse fundamento, as Escrituras Sagradas. Essencialmente os Evangelhos. Pois é lá que Jesus deixou as palavras que ele recebeu do Pai. Jesus disse: as palavras que eu digo a vocês não são minhas. O Pai me deu. E agora eu as entrego a vocês. Elas vão ficar com vocês, porque eu vou voltar para o Pai. E não somente isso. Ele disse: agora que vocês têm a palavra do meu Pai, que eu as entreguei para vocês, vocês têm que pegar essas palavras e divulgarem para todo este mundo. De tal maneira que toda nação, tribo, língua, povos e raça as conheçam. E quando isto acontecer, quando toda nação, povos, línguas e raças em toda essa terra conhecer este evangelho do reino, então virá o fim. Virá o fim. Virá o fim. Quando? Quando conhecerem este evangelho do reino de Deus. Quando virem e se perceberem que a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando perceberem que a palavra de Deus é o próprio Deus. E desse modo Deus está mostrando seu plano secreto para nós. Deus quer viver dentro de nós. E como é mesmo que Deus vai viver dentro de nós? Quando nós colocarmos a palavra dele dentro de nós. Se você guardar a minha palavra, disse Jesus Cristo, eu e o meu Pai viremos fazer morada em você. Aí está a preocupação da Virgem, a preocupação da nova criatura, a preocupação daquele que encontrou e não errou o portal aberto que vai levar ele para a eternidade. A Virgem prudente, a nova criatura. A preocupação dela é andar com Jesus Cristo. E Paulo disse isso. O grande recado de Paulo foi este, que nós temos que aprender em nossa geração e nos circuncisar com ela, fazer dela um marco na nossa vida. E dizer como Paulo disse: eis a marca do Paulo, eis a circuncisão de Paulo. Sabe qual é? Eu vou dizer para você: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Aí está a marca de Paulo, a circuncisão de Paulo. A marca que estava na vida de Paulo era Jesus Cristo, vivo dentro dele.
Esta é a marca da nova criatura, esta é a marca das virgens prudentes, as virgens que encontraram o caminho aberto da eternidade, as virgens que não erraram o alvo. Por isso que eu tenho dito, se a tua religião não colocou Cristo vivo dentro de você, a tua religião fez de você um ser. Que tipo de ser? Um ser religioso. Não fez nada por você. Você se tornou um mero conhecedor de doutrinas e de dogmas transmitida pela mente humana. Você passou pela terra e não conheceu o Espírito Santo. Nunca ouviu a voz do Espírito Santo. E Jesus apontou a marca daqueles que passaram pela terra só ouvindo doutrinas e dogmas de homens, filosofias de homens, entendimento de homens. Erraram o alvo e Jesus chamou as virgens doidas, as virgens loucas, as virgens nécias. Elas não encontraram o caminho aberto do portal da eternidade. E foram buscar o óleo no mundo. O óleo que o mundo oferece para você não é suficiente para a tua luz iluminar você, de tal maneira que você encontre os portais abertos da eternidade. É isso que Jesus disse, que vocês descubram o caminho. Jesus falou da mesma coisa, de outra forma, com o Nicodemos. Nicodemos, dessa forma que você está vivendo, você não vai herdar o reino de Deus. Você não vai encontrar o portal aberto da eternidade, sendo igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista. Você não vai encontrar. Você vai perder tempo. O que é que eu tenho que fazer? Nascer de novo. Mas como é que eu nasço de novo? Eu nasço de novo pelo conhecimento da palavra de Deus e pelas revelações do Espírito Santo. Aí está a preocupação da Virgem Prudente. Andar na palavra e saber como ouvir a voz do Espírito Santo. Eu fazer esse marco na sua vida. Você que está me ouvindo, para que você não erre e você encontre o caminho da eternidade. E não só você vai encontrar o caminho da eternidade, porque Deus vai te abençoar na presente época, aqui agora. Porque quando você andar na palavra de Deus, quando você estiver andando em Cristo, quando você notar que você não vive mais, mas Cristo vive em você, tudo que você pedir, Jesus diz, eu farei. Tudo que você pedir, eu o farei. Passarão o céu e a terra. Você entrou na liberdade dos filhos de Deus. Você conheceu a riqueza de Deus. Para você tudo é possível. Você entrou no reino sobrenatural. Você entrou no reino de Deus, no aqui e agora da presente geração. Grande novidade para você, não é? Mas este é o caminho da eternidade. Este é o caminho da nova criatura. Esse não é o caminho do religioso, daquele ser que está cheio de dogmas, daquele ser que está cheio de doutrinas, de homens, de igrejismo, denominacionalismo, sendo dirigido por homens, pastores, sacerdotes. Estes são as virgens imprudentes. Porque as Escrituras diz, agora ninguém mais precisa ensinar mais a ninguém, porque agora nós temos um mestre. Qual é o nosso mestre? O Espírito Santo. A nova criatura, a virgem prudente, ela não tem pastor para ensinar, ela não tem sacerdote para ensinar. Pois ela conhece o Espírito Santo. Ele foi dado para ser o nosso mestre, o nosso guia, aquele que nos guia em toda a verdade. E as Escrituras diz, os filhos de Deus, as novas criaturas, as virgens prudentes, são dirigidas pelo Espírito de Deus. Eis aí o teu mestre, querido. Hoje você aprendeu quem é o teu mestre. E quando você começar a ser dirigido, ouvir a voz desse mestre, você estará pronto. Você jamais errará o alvo. Você não estará mais
no âmbito da Virgem Prudente, que vai ser levada para o inferno, pois nunca ouviu a voz do Espírito Santo. E vão chegar e dizer: Senhor, cantamos hinos no teu nome, nós falamos no teu nome, e sai para lá: nunca te vi. Você nunca ouviu a voz do Espírito Santo. Você nunca foi dirigido pelo Espírito Santo aqui na terra. Você se deixou dirigir pelas doutrinas dos homens, pelos dogmas dos homens, pelos ensinamentos dos homens. Virgem imprudente, você vai para o inferno. Mas hoje você aprendeu o caminho da Virgem prudente. Hoje você aprendeu o caminho da nova criatura, ser dirigido pelo Espírito de Deus. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Hoje você aprendeu. Está pronto para encontrar-te com teu Deus. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra tão clara. Como encontrar o caminho da porta aberta à eternidade. Como viver contigo no aqui e agora. Como se tornar mais que vencedor. Como entrar no reino de Deus e viver nele aqui e agora. Pois o reino de Deus é chegado. Agora vamos ao poder que tu nos deste. Pois nos deste poder sobre toda a força do mal. Sobre toda a força do inimigo. Você vai pisar serpentes e escorpiões. E mal nenhum eles vão te fazer. No meu nome você vai curar enfermos e expulsar demônio. Apocalipse capítulo 5, último livro da Bíblia, chamado Revelação, capítulo 5, versículo 10, diz que você é sacerdote. Você não é um leigo. A religião diz que você é leigo, mas Deus te vê como sacerdote. Leia lá, abra as escrituras, tá bom? Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Leia lá, você é sacerdote. Comprado pelo sangue de Cristo e colocado por Cristo no reino de Deus. Você tem autoridade. Vamos à autoridade? Senhor, a autoridade que tu nos destes. Nós vamos dizer: você é espírito de enfermidade, você é espírito de doença, de morte. Você vai sair da nossa vida agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Você vai sair dos nossos órgãos internos. Você vai sair nosso aparelho urinar, nosso aparelho respiratório, circulatório, digestivo, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo espírito de enfermidade, morte, dor, sai dos nossos corpos agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Agora você sai de nossa mente. Você, espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia, dor, saia da nossa mente, no poderoso nome de Jesus Cristo. Agora você sai também dos nossos países, sai de nossa vida, espírito de pobreza, de miséria, desgraça e de dívida. Agora vocês estão amarrados e saiam, no poderoso nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.